castelo forte é nosso Deus. Graça e paz a todos vocês. Hoje, aqui cumprindo, comprometido, vou estar trazendo um estudo sobre a história da igreja, vista com olhando para a teologia dos pais da igreja, mais conhecidos como os pais, a igreja patrística, né? Os pais da igreja patrística, o período patrístico do cristianismo. E eu vou estar falando sobre isso. A minha ênfase aqui não é falar de biografias, não é falar sobre Agostinho de Hipona, ou Atanásio, ou João Crisóstomo, mas o meu objetivo aqui é falar da teologia dos pais da igreja. Tá? É falar de como eles viam as coisas que hoje nós vemos, porque algumas problemáticas elas continuaram, algumas problemáticas elas se estenderam até os dias de hoje, né? Como o problema moral, né? A questão do mal moral, a questão da trindade, tá? Todas essas questões são pertinentes àquele tempo, mas obviamente pertinentes aos nossos dias também. Então eu vou estar tratando disso, tá? Como eu bem falei, não vou estar falando sobre os pais de maneira biográfica, mas podemos falar aqui, citar alguns, como o próprio João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, São Gregório Magno, tá? E outros mais, Basílio de Cesareia, né? Onde há a divisão ali dos pais do Ocidente e dos pais do Oriente, tá? Alguns tratando dos mesmos problemas do outro e outros tratando de problemas diferentes. Claro que no Oriente vai haver problemas diferentes do Ocidente, né? Pessoas diferentes, heresias diferentes, mas na verdade, tratando num contexto geral, a maioria dos problemas eram os mesmos. A filosofia que habitava ali no ambiente patrístico era quase totalitária, quase a mesma, né? A maioria tinha uma filosofia platônica. Então o platonismo alcançou de maneira muito forte ali a igreja cristã ali do segundo, terceiro século, quarto século, né? O período patrístico, ele, na verdade, ele não se estende à era medieval. Não existe igreja patrística no período medieval, tá? Existe igreja medieval, mas não igreja patrística medieval. A igreja patrística ela se estende até no máximo ali o sexto século, no máximo, não passa disso, tá? Então, por exemplo, alguns chamam Tomás de Aquino de pai da igreja, insere ele ali no período patrístico, e isso é um equívoco, tá? Tomás de Aquino ele é pertencente ao período escolástico, que na verdade é muito depois da igreja patrística. Tratam-se de outros problemas, abordam esses problemas de outra maneira, utilizando mais a filosofia racionalista, e é claro que não se encaixa, não se enquadra no que os pais da igreja acreditavam. Mas antes, vamos colocar a conversa na mesa, né? Vamos falar limpo aqui, jogar limpo. Nós hoje, nosso cristianismo atual condena demais a teologia dos pais da igreja, justamente por ele estar inserido num contexto romanizado, digamos assim, aonde o helenismo ainda está enraizado ali também na igreja, ainda que no início da era da igreja ali já mais estruturada, digamos assim, ali no ano 313, aonde há o Édito de Milão, através de Constantino, e essas coisas todas. Mas o que podemos entender é que, ao mesmo tempo que na igreja patrística havia muitos equívocos, havia muitos problemas na igreja, havia muita doutrina errada, também havia uma coisa chamada ortodoxia. E o que seria ortodoxia? Hoje, os teólogos, os pastores atuais têm medo dessa palavra. Não podemos ser ortodoxos, isso é coisa do passado, isso é coisa de igreja histórica. Mas
eu queria convidar vocês a entender o que é, antes da gente entrar na teologia dos pais da igreja, para a gente entender o que é ortodoxia, o que significa ser ortodoxo, tá? Ortodoxia, a etimologia dessa palavra latina, ela quer dizer doutrina reta, tá? Doutrina reta. Então, a ortodoxia é aquilo que nos impulsiona a seguir com retidão os parâmetros bíblicos. Os pais da igreja, os pais fiéis da igreja, eram teólogos bíblicos. Hoje, a teologia é mais uma profissão. A teologia parece que se desvinculou da igreja. Então, o que mais você vai ver aí no campo acadêmico são teólogos ateus. Tá? Mas isso não era comum num período dos pais da igreja. Porque um teólogo patrístico, ele deveria não só ler o texto, mas também orar sobre o texto, né? Depender da inspiração, depender da iluminação, melhor dizendo, da iluminação do Espírito Santo para olhar o texto e interpretar esse texto. Então a teologia dos pais da igreja, diferentemente da teologia atual, era uma teologia ortodoxa e uma teologia que não poderia ser desvinculada da igreja. Como algumas teologias aí fazem, como a teologia liberal, por exemplo, os teólogos liberais, né, como o teísmo aberto, né, que é uma teologia desvinculada da igreja, desvinculada de Cristo, desvinculada de tudo que você possa imaginar. Então vamos tentar entender aqui o porquê que existe essa problemática do cristianismo atual com os pais da igreja. Vamos tentar entender. A primeira coisa que muitos falam, que muitos do cristianismo atual falam, é o seguinte: não podemos olhar para os pais da igreja, porque os pais da igreja, eles eram banhados pela filosofia helenista. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que boa parte do cristianismo patrístico era moldado ali por um certo platonismo ou até mesmo neoplatonismo. E isso, ao todo, não é uma mentira. Não podemos dizer que os pais da igreja não foram banhados pela filosofia helenista. É claro que seria uma falha dizermos isso. Mas existe um adendo. Porque se for olhar, o cristianismo atual também é banhado pela filosofia. E filosofias muito piores do que a filosofia platonista. Porque tem filosofia platonista que ela até entra em harmonia com o que o cristianismo professa. Né? Um dos exemplos disso aí é o próprio dualismo, né? A visão de dois mundos. O mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo pleno e o mundo das matérias, o mundo material, o mundo dos acontecimentos. Então, é claro que Platão não via o mundo das ideias como o céu, como aquilo que nós vemos hoje. Mas ele tinha a noção de dois mundos, o mundo espiritual, onde não pode ser analisado, tateado pelos sentidos humanos, e o mundo das matérias e o mundo dos acontecimentos, aonde se torna um reflexo, né? É óbvio que um reflexo bem embaçado do mundo das ideias, do mundo perfeito. Então essa ideia platonista, de alguma forma, de alguma maneira, ela entra em harmonia com o conceito de mundo espiritual do cristianismo. Tá? É claro que não é a mesma coisa, mas em si existe ali uma harmonia, ainda que Platão não fosse cristão. Até porque seria um anacronismo. Platão é anterior a Jesus Cristo. Mas essa é a afirmação do cristianismo atual. Não podemos ler os pais da igreja porque eles eram banhados pela filosofia platônica e outras filosofias também, como o estoicismo. Alguns também seguiam o maniqueísmo. Mas vamos entender aqui essa hipocrisia de alguns cristãos de hoje.
Porque o cristianismo atual, pelo menos na sua maioria, infelizmente, é banhado pela filosofia relativista, que acabou ganhando corpo no período iluminista. Então vamos ver alguns filósofos como Rousseau, como Sartre, Nietzsche, e todas as ideias desses filósofos, alguns ateus, como Nietzsche, por exemplo, que se declarava ateíssimo. E a filosofia desses filósofos implantada no meio da igreja. A gente vai ver isso aos montes. E não somente na teologia liberal, onde não cria na sobrenaturalidade dos textos sagrados. E algumas vezes até também não creem na sua autoridade. Mas igrejas como algumas ao nosso redor, não precisa ter teologia liberal. Vamos ver diversas igrejas professando, ainda que de maneira abstrata, a sua filosofia relativista. A gente vê, tem pastores famosos aí, há pouco tempo aí, tiveram pastores querendo atualizar a Bíblia. Isso é filosofia. Isso é filosofia moderna. Isso não vem do passado. Agora, a problemática... E outra coisa, vou ir além. Existem várias igrejas brasileiras que se agregam à filosofia marxista. Então, olha, as mesmas pessoas que condenam as igrejas históricas, que condenam os pais da igreja de seguirem uma filosofia romana, de seguirem uma filosofia helenista, são os mesmos que agregam a uma filosofia moderna de pessoas totalmente deturpadas nas suas ideias. Então, a primeira coisa, antes de eu falar da teologia dos pais da igreja, é esse preconceito que se tem sobre os pais da igreja devido a eles estarem inseridos em um ambiente helenístico. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, isso é um conceito meu, mas digo isso como um profissional da área também. Eu leciono o curso de História da Igreja junto com o Francis e o Derek, e nós sabemos que no período patrístico houveram excelentíssimas obras literárias voltadas para os assuntos mais importantes das Escrituras. E num período onde muitos falam que a teologia deles era falha, devido a ter uma hermenêutica ainda não concreta. Era uma hermenêutica muito trabalhosa. Eles não tinham alguns métodos existentes hoje, até mesmo como método histórico gramatical. Eles não tinham, digo dos pais da igreja mais antigos, não tinham esse método. Eles não tinham alguns trabalhos de sintaxe, de conexão. Eles não tinham essa metodologia. A hermenêutica, a exegese, ela foi crescendo com o tempo. Então existia muita falha interpretativa no meio dos pais da igreja. E nós temos que concordar com isso. Tá? Isso aí é algo inevitável. Os pais da igreja tinham uma hermenêutica muito falha, tinham uma interpretação muito falha, mas os seus pressupostos eram ideais, os seus pressupostos eram divinos, eram inspirados. Entende? A partir do momento que a interpretação é falha, mas ainda assim o pressuposto é autoritativo, ou seja, as pessoas olhavam para as Escrituras como autoridade, as pessoas olhavam para Deus com os olhos corretos, eles entendiam sobre a fé que professavam, e ainda que a interpretação, ainda que a metodologia seja falha, dá para haver um bom entendimento usando outros meios. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que naquele tempo existia uma boa e vasta obra literária que até mesmo os nossos pais reformados se utilizavam deles. O próprio João Calvino, nas Institutas, ele cita muito a Bíblia, óbvio, mas também cita muitos pais da igreja. Jonathan Edwards, tanto em suas pregações
quanto em seus documentos, ele também cita bastante, principalmente Agostinho de Hipona. Tá? Alguns textos de Spurgeon, George Whitefield, tá? Grandes reformadores, eles utilizavam como base os pais da igreja. Martinho Lutero, ao entregar uma de suas teses, ele utilizou ali, obviamente, os pais da igreja. Porque pensemos nós, Martinho Lutero estava inserido em um meio, né, católico, dogmático, onde todos eles se utilizavam dos pensamentos dos grandes nomes do período patrístico. E é claro também do período escolástico, como Anselmo da Cantuária, como Tomás de Aquino. Mas é óbvio que eles também usavam como método teológico, busca de estudo para as suas faculdades, para os seus seminários, para os seus estudos eclesiásticos, os pais da igreja. Então, vamos entender aqui. Se os grandes reformadores, os homens que nós, como reformados também, como presbiterianos, batistas, alguns calvinistas como eu, e olhamos para esses reformadores e admiramos eles, mas condenamos os pais da igreja, como assim? Porque os próprios reformadores olhavam para os pais da igreja de maneira bacana, com admiração, com um olhar crítico também, óbvio, mas também com um olhar teológico. Eles admiravam a teologia dos pais da igreja. Agora, o que podemos entender e também manifestar aqui a nossa indignação é em relação ao exagero que alguns pais da igreja cometiam. Por exemplo, existia naquele tempo, né, um dos pensamentos sobre a imortalidade da alma. Existiam alguns exageros ali bem ruins, tá? Bem ruins, era bem absurdo. Onde alguns pais da igreja acreditavam que as almas que eram salvas, essas eram imortais. Mas as almas que eram condenadas, elas não eram imortais, elas eram aniquiladas, né? Daí que vem o termo aniquilacionismo, muito professado por alguns, de algumas religiões, e alguns chegavam a falar também que quando a alma perecia, primeiramente ela passava um período ali de sofrimento, e depois a alma era totalmente aniquilada. Então é algo muito complicado de aceitar. Então eu não estou dizendo aqui que os pais da igreja eram homens de fé, mas eram homens infalíveis. É claro que não. Existia sim alguns parâmetros ali de alguns assuntos em particular que não tem como aceitar. Não tem como a gente aceitar alguns absurdos. Todavia, dito isto, também podemos frisar que eles estavam realmente muito empolgados com a filosofia platonista. Tá? Então, essa questão da alma, ela também vem em si do pensamento platônico. Tá? Um outro pensamento teológico dos pais da igreja, que a gente pode frisar aqui também, e eu não estou de acordo, já falando de antemão, era a questão da incomunicação de Deus. Deus Pai, ele é incomunicável. O único meio dele se comunicar é pelo Logos. Tá? E essa ideia também veio de Platão. É somente pelo Logos. O que é o Logos? O Logos é a base, é a ideia que explica a função de todas as coisas no universo. Tá? Porque a estrela brilha, porque o rio corre, porque eu existo. Tá? Tudo isso era visto através do Logos. Tá? E podemos ver que João ele manifestou um pouco dessa ideia, porque essa ideia já é uma ideia enraizada no período romano ali, já no Novo Testamento. E João ele
fala algo que assusta os gregos. Porque pensem comigo, João estava querendo dizer que o filho do carpinteiro, o filho do seu Zé carpinteiro, aquele menininho ali, ele era o próprio Logos. Lá em João, capítulo 1, né, verso 1, fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Né? Essa palavra ali no grego, ela é usada como logos. Então o João estava querendo dizer que a ideia eterna, que a ideia transcendente, ela se manifestou numa criança. E essa criança cresceu, e essa criança que se tornou adulto veio para salvar a humanidade, sofreu, morreu e ressuscitou. Então a ideia que João estava querendo dizer é que o Logos, algo que todo mundo via como a base de todo o universo, veio personificado numa criança que morreu numa cruz humilhada. Então realmente era algo que era muito complexo as pessoas daquele tempo aceitarem. Então, para eles, para os pais da igreja, só era possível a comunicação. Vamos usar uma palavra que talvez vocês entendam. A imanência de Deus, ela só agia em nosso meio através da pessoa de Cristo. Tá? Na cristologia vamos ver que Cristo ele habita em nosso meio, ele intercede por nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo também é algo que está em nosso meio, nos ensinando, nos iluminando coisas concernentes à moral, à própria Escritura. Deu uma travada, mas dá para continuar. E tudo isso é contemplado de maneira um pouco exagerada, porque o que eles estavam querendo dizer, seguindo a ideia de Platão, não é que Deus é imutável, porque não isso apenas, porque isso nós acreditamos. Nós aqui acreditamos na imutabilidade de Deus. Deus é imutável, ele é perfeito. Diferentemente do que a teologia do processo prega. Essa teologia do processo é uma teologia atual que diz que nós aprendemos com Deus e Deus aprende conosco. Né? Deus se surpreende com nossas obras. Deus vai aprendendo dia após dia com seus filhos. E isso é um absurdo. Deus é perfeito, Deus é pleno. Ele não vai melhorar porque ele já é perfeito. Não tem que melhorar. Tá? Então entendemos que Deus é imutável. Mas o que eles falavam era que Deus era Deus Pai. Deus era incomunicável. Deus era incomunicável. Ele só se comunicava através de Cristo ou através do Espírito Santo. Mas em si, Deus não se relacionava comunicavelmente com o seu povo, com a sua igreja. Então, isso é uma ideia platônica que acabou atingindo o cristianismo ali patrístico, e sim, foi uma falha que a igreja patrística deixou entrar. Mas estou trazendo para vocês aqui tanto as críticas contra a igreja patrística, quanto também os benefícios, o que eles produziram em obra literária e também em defesa da fé cristã. Temos que entender 3 coisas que eu quero falar para vocês aqui, e talvez eu não vá conseguir estender esse assunto muito tempo. Mas entendam, os problemas teológicos tratados hoje, em sua maioria, alguns não eram tratados lá. Isso não significa que tais assuntos não eram importantes. Isso só quer dizer que não era necessário para aquele tempo. Não era um problema daquele tempo. Tá? Exemplo, algo que nós falamos muito hoje: arminianismo e calvinismo. Há esse embate, esse combate de ideias teológicas que se iniciaram ali no período reformado. Mas é claro que seria um anacronismo eu falar que isso acontecia com os mesmos assuntos no período patrístico. Tá? Por exemplo, existiam outros termos que tratavam da mesma ideia.
Por exemplo, os pais da igreja, eles não falavam sobre graça irresistível, que é uma ideia calvinista. É uma ideia que os calvinistas falam que a graça ela não pode ser resistida. Porque a graça ela vem de Deus, nós somos carne, nós somos fracos. E quando a graça ela vem com toda a sua majestade, nós não resistimos, porque é um decreto de Deus que a graça nos alcance. Óbvio, determinadas pessoas. Mas isso não era um termo usado pelos pais da igreja. Todavia, era uma ideia que os pais da igreja acreditavam. O próprio Agostinho de Hipona, ele tratava sobre esses termos com outros nomes. Tá? Então, essa ideia. Eles não falavam muito sobre essas coisas porque não era algo importante a ser falado naquele período. Não havia necessidade. Então, qual era a necessidade dos pais da igreja? Quais eram os assuntos dos pais da igreja? Nós podemos ver essas tais importâncias olhando, por exemplo, para os concílios. O concílio de Calcedônia, por exemplo, ali no início do século V, né? Vamos ver que eles levantam a questão da Trindade com muita força. Não somente no de Calcedônia, mas até concílios mais tardios, os concílios medievais, os concílios da pré-reforma, também tratavam bastante sobre a Trindade, porque continuou sendo um problema. Até as pessoas que criam na Trindade acabavam entendendo a Trindade de maneira equivocada. Então, ali no início, eles tiveram um embate filosófico, teológico ali com o bispo Ário, né? Onde o bispo Ário ganhou muita força, na verdade, com o tempo. Os arianos continuaram falando contra a divindade de Cristo. E é claro que falando contra a divindade de Cristo, a Trindade é anulada. Então, a Trindade é um dos assuntos que era muito enfatizado entre os pais da igreja. E principalmente nos concílios. Quando era organizado o concílio, na maioria das vezes, o assunto principal era Trindade. É claro que havia outros assuntos, tá? Gente, o concílio é apenas uma reunião para tratar de coisas concernentes aos problemas da igreja em um determinado período. Tá? Um concílio não é nada majestoso, algo de outro mundo, não. É uma reunião eclesiástica para tratar dos assuntos para que a igreja seja mais alicerçada. Então, vai haver assuntos de administração episcopal, qual bispo vai para qual lugar, como está tal igreja, né? Vai estar falando das coisas concernentes à escritura, como está tal manuscrito, né? Como está indo as cópias de tal escrito. Então, existem vários assuntos dentro de um concílio, não é apenas um assunto. Tá? Mas é claro que vai haver um assunto que vai causar mais impacto. E geralmente os primeiros concílios, o que teve mais impacto ali foi a questão da Trindade. Por isso que no assunto Trindade, não houve período onde a teologia em relação à Trindade fosse melhor. Nenhum teólogo do mundo falou melhor sobre a Trindade do que os pais da igreja. João Calvino não falou. Os teólogos atuais calvinistas, grandes acadêmicos, que falam bem sobre a Trindade, como Michael Horton, como o próprio Augusto Nicodemos, como D.A. Carson, que apresenta muito bem o problema da Trindade, a questão da Trindade, até mesmo de maneira linguística, que eu acho muito difícil, porque usando o método linguístico você não vai conseguir explicar a Trindade, tá? Bem complicado isso. Então, existem ainda eruditos que explicam muito bem a Trindade. Mas o período patrístico foi o período onde houve maior ascensão sobre esse assunto e maior ênfase sobre esse assunto. Então, sem dúvida, naquele período houve uma aplicação, né, melhor sobre tais ênfases. Então, o que eles acreditavam sobre a Trindade? Eles acreditavam na consubstanciação
das três pessoas da Trindade. O que significa consubstanciação das três pessoas? Eles acreditavam que o Deus era um só, tá? O Deus era um só, mas ele, a sua natureza é única, é divina, mas ele era visto em três pessoas. Eram três pessoas em um único Deus. Isso chama-se de consubstanciação. Podemos ver isso também na Santa Ceia, onde existe a ideia de consubstanciação. Onde eles acreditam que o pão ali realmente está personificando a carne de Cristo. Não somente um memorial, mas ali está personificando a própria carne de Cristo. É a mesma substância. É isso que quer dizer. Então, é muito interessante isso, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma substância. Não existe hierarquia de divindade, tá? Como alguns acreditam, né? O que existe ali é um Deus em três pessoas. E essa trindade é manifestada no decorrer da obra divina. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, aquele que santifica, aquele que ilumina. Então, no decorrer da obra de Deus, em todas as folhas das Escrituras, os pais da igreja acreditavam que as folhas das Escrituras manifestavam a Trindade, manifestavam a ideia da Trindade. E é claro que muitos ali, o próprio bispoário, ele pensava diferente, justamente porque, assim como vários nos dias de hoje, essas pessoas têm uma ideia helenística de Trindade. Qual é a ideia helenística de Trindade? A ideia helenística de Trindade é quando há três deuses que subsistem numa mesma ideia. Então eles agem em concordância, eles fazem as mesmas coisas, têm o mesmo poder, todavia são três deuses distintos. Isso é a ideia helenística de Trindade. Então era muito complicado para aquelas pessoas que estavam inseridas num ambiente helenístico entender o que os pais da igreja queriam falar. Então eles usavam a questão da consubstanciação, né, desse Deus terem a mesma substância, tanto o Pai como o Filho, quanto o Espírito Santo. E eles também entendiam que o Espírito Santo não é uma força energética, como muitos crentes atuais falam, que o Espírito Santo é uma força, é uma energia que vem para nos santificar. O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele sente ciúmes, ele geme, assim como diz Romanos capítulo 9. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, essa ideia de trindade é realmente complicada para você debater com alguém se essa pessoa não entender o que é trindade para os pais da igreja e não o que é trindade para os gregos. Tá? Então, essa é a ideia que eles tinham de trindade. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Teologia e Notícias, do meu amigo Wallace Saraiva. Tá? Seja bem-vindo aí, Wallace. Deus te abençoe. Triteísmo, não é isso? O triteísmo é a ideia de trindade grega. Tá? São três deuses. O próprio termo já nos revela isso. Triteísmo, né? O Theos e o Tri. Três deuses. Então, o triteísmo era o que os pais da igreja chamavam a ideia da trindade grega. Tá? Porque existia um Deus lá que era visto também como uma trindade, mas os pais da igreja chamavam isso de triteísmo, que é uma idolatria. É algo que está inserido fora dos padrões, dos parâmetros escriturísticos, onde nos ensinam a sermos monoteístas. Por isso que a trindade grega se insere no triteísmo. A trindade cristã se insere no monoteísmo. Tá? Obrigado aí pela pergunta, Wallace. Tá? Então, gente, continuando. Um outro problema que era tratado também
ali no período dos pais da igreja era o próprio problema do mal, tá? Isso não é um assunto atual, não é um assunto novo, tá? Não é algo que começou lá com C.S. Lewis. É claro, C.S. Lewis foi um grande teólogo do século XX, aonde ele, através da sua apologética, ele tratava muito sobre a questão do problema do mal. Mas é claro que isso não é um problema que nasceu agora com esse apologista, gente. Tá bom? Isso é um problema tratado, na verdade, desde o Antigo Testamento. Desde os Salmos, por exemplo, Salmo 73, onde o salmista vem falar: porque os ímpios prosperam tanto, e eu que lavo a minha mão na santidade todos os dias, continuo perecendo. Então é um problema antigo. O livro de Jó também, que para alguns é o livro mais antigo da Bíblia, ali você vai ver o problema do mal de maneira explícita. Então é um assunto muito antigo, mas que ali, no período dos pais da igreja, eles se sentiram na obrigação de estar explicando algumas questões. Por quê? Porque ali, no início ali dos pais da igreja, no segundo século, ainda havia perseguição. É claro que não tanto quanto no primeiro século, tá? Mas ainda havia perseguição. Isso aí é fato. A perseguição só deu uma amenizada a partir do Edito de Milão, ali através do imperador Constantino, que ele fez esses tratados justamente para dar liberdade para que os cristãos, não somente os cristãos, mas outras religiões também, como o gnosticismo, pudesse estar efetuando a sua religião sem nenhum tipo de perseguição política, religiosa ou filosófica. Então, eles tinham total liberdade para adorar o seu Deus. Então, ali deu uma parada da perseguição. Todavia, no início ali do segundo século, existia esse problema de perseguição e também perseguição não religiosa, mas uma perseguição conceitual, aonde alguns teólogos negavam a autoridade das escrituras, negavam a autoridade de alguns documentos, como o próprio Marcião, por exemplo, tá? E na época de Tertuliano escreveu até um documento chamado Contra Marcion, né, que é um documento que criticava a postura de Marcião contra as escrituras, contra o cristianismo, porque se posicionar contra as escrituras é se posicionar contra a igreja cristã. Então havia esses problemas e eles tratavam de maneira mais pastoral do que teológica. Por isso que o problema do mal que eles tratavam ali, eles tratavam tentando ser menos acadêmicos, tentando ser menos teólogos. Porque para as pessoas que estavam passando por perseguição, morte contínua, perdendo entes queridos, eles não querem teólogo. Eles querem um cuidado. Eles querem um acalento, uma notícia de esperança. Então, o que os pais da igreja faziam no início ali era trazer essa esperança para o povo de Deus. É claro que alguns desses pais da igreja vai ser mais apologeta do que pastor. Podemos falar aqui Eusébio de Cesareia, Tertuliano, esses eram mais teólogos, mais defensores da fé. Esses se preocupavam mais em defender a fé cristã. Tá? Agora outros não, outros vão ser mais próximos do povo, digamos assim. Alguns mais tardios, por exemplo, João Crisóstomo, que se dedicou mais à pregação da palavra, o próprio Agostinho de Hipona, tá? Gregório de Magno e outros mais, Basílio de Cesareia. Esses homens, eles eram mais pastorais. Eles tratavam ali de questões do problema do mal, da perseguição, do pecado, porque o pecado estava inserido ali no problema do mal. Tá? O pecado estava inserido. E o pecado era um assunto muito tratado pelos pais da igreja. Mas alguns inseria o próprio pecado, a própria amartiologia dentro do problema do mal.
Ou seja, muitos deles explicavam o mal do mundo, o mal moral do mundo, olhando para a amartia, para o pecado. Então eles uniam essas duas coisas e falavam que essas questões estão ligadas ao pecado, em particular ao pecado do primeiro homem. Tá? Então havia essa problemática e num determinado período os teólogos eram mais pastorais do que teólogos. Tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui também foi duas perguntas que me fizeram e eu vou ter que lembrar delas agora, porque eu deixei pura... Peraí. Eu estou colando aqui, gente, essa pergunta que me fizeram que eu não lembro como que ela era exatamente. Aqui. Tá. A primeira pergunta é por que no período patrístico não havia muito assunto sobre o Espírito Santo? Eu acho que essa pergunta é excelente. E essa pergunta, gente, é excelente. Porque, realmente, tanto no período dos pais da igreja, quanto no período carolíngio, quanto no período escolástico, e até no período reformado, ali no iniciozinho, eles não falavam muito sobre o Espírito Santo, não. Tá? A pneumatologia você não via nem nas sistemáticas que eram feitas. Tá? A pneumatologia é algo bem mais tardio. Ela era enfatizada mais... começou a ser mais enfatizado do século XX para cá. Tá? Não estou dizendo que não existia esse assunto. Eu estou dizendo que não era muito falado. Não mesmo. Nenhum desses períodos, tanto patrístico quanto carolíngio, escolástico, reformado, era muito difícil você ver o assunto sobre o Espírito Santo nesse período. Mas, todavia, podemos entender que eles não tinham dificuldade em entender a obra do Espírito. Porque eles começaram a sistematizar esse assunto, né? Os teólogos mais tardios começaram a sistematizar esse assunto porque era um assunto que se equivocaram geral em relação a ele. Não entenderam nada. A ideia verídica sobre a manifestação do Espírito Santo se corrompeu totalmente. Principalmente ali no início do século XX, nos chamados avivamentos da Rua Azusa, né? Antes também, em 1900, ali com Charles Parham, lá no Canadá, aonde eles vão tratar o dom de línguas como uma manifestação totalmente equivocada do que as Escrituras ensinam. Então, houve uma necessidade de sistematizar o assunto pneumatológico, tá? O assunto do Espírito Santo. Todavia, antes, no período patrístico, não havia essa problemática. Tá? Eles falavam sobre o Espírito Santo, mas falavam sobre esse assunto inserida ou na cristologia ou na eclesiologia. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta através de Cristo e para a sua igreja. Então, é assim que eles faziam. Entendiam a manifestação do Espírito Santo, que era em si para a santificação e regeneração da sua igreja. Não, é simples. O Espírito Santo ele veio para regenerar e santificar. Só através dele que é possível entender coisas como a fé, entender sobre o nosso próprio pecado, entender sobre o mal do mundo, entender sobre as circunstâncias rotineiras, ser um bom profissional. Tudo isso eles entendiam que só seria possível se nós fôssemos iluminados e habitados pelo Espírito Santo. Então, essa ideia era mais do que eficaz para o que a Bíblia fala sobre obra do Espírito. Tá? Espero ter respondido. A segunda coisa que me perguntaram sobre o período patrístico era era se havia alguma teologia sistemática naquele período. Bom, vamos tentar entender aqui o que é sistemática. A sistemática ela é um método mais científico de você abordar alguns assuntos. Tá? Então, por exemplo, um comentário bíblico não é uma sistemática. É um comentário. Tá? É um
um conjunto de tópicos, né, que o autor vai falar sobre um determinado livro. Já a teologia sistemática, diferentemente da teologia bíblica, né, a teologia bíblica ela nasce da escritura e vem para as doutrinas. Ou seja, primeiro você vai para o texto, né, e do texto vai nascer algumas ramificações. E uma delas é a sistemática. O que é a sistemática? É a elaboração de doutrinas tratadas de maneira sistematizada. Então, os teólogos eles pegam os pontos principais, os temas principais, tá? E sistematizam, explicam cada doutrina, explicam cada temática. Então, se ao invés do teólogo explicar o Espírito Santo indo para o texto, primeiro ele sistematiza, ele explica o que é pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E organizando esses temas, aí eles vão para o texto e explicam cada tópico através da escritura. Então, é um método científico de lidar com a teologia. É um método científico. É uma estrutura. Você vai estruturar os assuntos tratados pela Bíblia. Tá? Então, por exemplo, Romanos, o livro de Romanos, ele parece muito uma teologia sistemática. Parece, que não é dividido sistematicamente. Mas você vai ver Paulo tratando da amarteologia nos primeiros capítulos, né? A gente vai ver ali por volta de Romanos capítulo 7 e tal, 8, ele falando sobre lei, né? Então ele vai estar falando sobre o Antigo Testamento. Quando chega no capítulo 12, ele vai estar falando sobre a renovação da mente, né, do comportamento humano. Ele usa um pouco de antropologia, né? Então a gente vai ver no livro de Romanos, que parece mais um tratado teológico do que uma epístola, ele abordando esses temas de maneira bem enfática, tá? Então é bem isso. A teologia sistemática ela não foi elaborada muito no período patrístico. Alguns dizem que os pais da igreja fizeram uma sistemática lá, mas eu não considero sistemática. Sistemática são assuntos teológicos tratados de maneira organizada e sistematizada. E isso só ganhou uma roupagem mais estruturada, basicamente no período escolástico. Tá? Então, eu creio que seja mais ou menos isso aí. Não tinha muito. O que eles escreviam muito era cartas. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele escrevia muitas cartas para algumas igrejas, até mesmo para alguns bispos. Porque Agostinho de Hipona, ele, ali no norte da África, ele era um dos poucos teólogos que tinham conhecimento vasto. Porque a teologia era muito escassa naquela época, principalmente naquela região, no norte da África, né? E ali em Hipona, né, onde Agostinho pastoreava, ele era uma referência. Na verdade, gente até de fora da África vinha para perguntar algumas coisas para ele. Então, alguns livros que ele escrevia de madrugada, né? As Confissões, por exemplo, ele escreveu de madrugada, que era o tempo que ele tinha. Mas vamos entender aqui. Vamos olhar para o tipo de documento que Agostinho escreveu. Agostinho era um intelecto fora do comum, mas ele não sistematizou assuntos. Ele não escreveu nenhuma sistemática, não foi propósito dele. Tá? Ele tratava mais de questões devocionais, pastorais, sim, algumas teológicas, mas o propósito dele era ser mais devocional, era ser mais pastoral. Tá? Então não tinha essa obrigatoriedade de sistematizar os assuntos ali no período patrístico, não. Pode-se haver algumas obras literárias sistematizadas, tá? Eu não conheço todas as obras do mundo. Pode ser que tenha alguma e eu não conheça. Mas não era comum. Isso aí eu posso dizer com certeza, que não era comum os teólogos do período patrístico sistematizarem qualquer tipo de assunto. Tá? Então, gente, esse vídeo teve como objetivo mostrar para vocês só um
coisa bem pouquíssima do que vai ser o curso de História da Igreja da Academia de Teologia Clássica, tá? A gente vai estar falando sobre 2000 anos de história em apenas 5 meses de curso. E você vai ter ali um suporte muito bom. Você vai aprender através de videoaulas, você vai aprender através de apostilas e você ainda vai ter uma videoconferência por módulo com o professor do mesmo, tá? Então você vai aprender sobre o período do neotestamentário, que é onde eu vou lecionar, período patrístico, que é o nosso reverendo Derek, período carolíngio, que é o nosso reverendo Francis Hoffman, tá? Período escolástico, também o Francis Hoffman, período da pré-reforma e reforma, que vai ser nós três juntamente, explicando para vocês as questões da reforma protestante, e período moderno e pós-moderno, que vai ser eu, professor D'Angelo Lopes, lecionando para vocês. Então, esse vídeo é apenas um pedacinho do que você vai aprender sobre o período patrístico. Tá? Tem muito mais além disso, muito mais só no período patrístico. Então espero que vocês gostem do curso e espero que eu tenha respondido bastante questionamento aí de vocês, tá bom? Aqui eu concluo meu vídeo e que Deus os abençoe.